Agora pensa o seguinte, eu tô lá pregando em período de ano novo e eu vou falar sobre inferioridade, de tu achar que o outro é melhor, que Deus ama mais. Imagina, é tudo que ela tá sentindo naquele período. Principalmente ali, ó, o período depois que passa o Natal, que ela se reuniu com a família pro ano novo. Tá? É tudo que ela sentiu, é tudo que ela tá sentindo. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Lennon. E eu, Alexandra Trintin de Oliveira. Trintin. Sabia que ele ia parar. E seja muito bem-vindo ao nosso podcast, onde aqui a gente traz conteúdo para pregadores todas as semanas. E hoje o podcast é sobre o Ano Novo, né? Muito parecido com o podcast da semana passada, onde a gente tratou do Natal. Agora a gente vai tratar sobre o assunto de Ano Novo, né? Aquele podcast anterior foram para tratar assuntos, né, até o dia do Natal, né, até ali esse mês de dezembro. Agora esse conteúdo a gente está pensando já para as pessoas que vão pregar no final do ano e, enfim, ali o início de janeiro, né, que eu acho que está no mesmo efeito. Então a gente vai falar hoje sobre o Ano Novo e quais são os temas, como é que está a situação das pessoas neste momento de Ano Novo. Enlouquecidas. Ano novo, o povo fica enlouquecido. Já viu como é que o pessoal caminha na rua nessa época? Não. Gente do céu. Parece que o mundo vai acabar, que não vai ter nada depois do dia 31, né? Ah, sim. Quem trabalha em empresa sabe, os contadores ficam bem loucos, quem presta serviço parece que... O contador fica louco de faceiro, né? Porque recebe 13º. Recebe. Tem que pagar 13º. Recebe, mas tem que fechar muita folha também, né? Eu vejo as postagens de quem trabalha com contabilidade que tá perdendo os cabelos da cabeça. Agora pensa o seguinte, o povo tá enlouquecido, ele tá assim, num ritmo, né, frenético, porque é muita coisa que ele quer dar conta antes de fechar o ano. Sim. Né? Aquela coisa do imediatismo, vamos. É como se ele quisesse compensar tudo que ele não fez no decorrer do ano, nas datas certas. Ele tenta colocar tudo no mês de dezembro, ali no finalzinho. Ah, tá. Então tá falando final ali do ano mesmo, não do ano novo depois de janeiro. Não, tô falando os dias que antecedem o ano novo, né? Depois já é a ressaca do povo, né? Sim. Mas antes ali, quando começa ali aquele Não período... do povo cristão, né? Não, mas até o cristão, né? Porque dorme tarde, sai da dieta, e aí vai, né? Então, tipo assim, ali entre Natal e Ano Novo, ali, aqueles dias que antecedem é uma loucura. É uma loucura. Porque as empresas têm que fechar isso, o comércio, né? Então, é muita demanda de coisas, mas também muita coisa acumulada que tenta se fazer no final. E aí não dá certo. Brasileiro, né? É o jeitinho brasileiro, aflora, né? Bem nessa época mesmo de Ano Novo aí. Tu vê o jeitinho brasileiro no brasileiro nessa época, né? Porque ele empurrou muita coisa com a barriga para depois, aí ele chega a dezembro, ali mês de dezembro em diante, né? Ele quer dar conta de tudo que ele não fez. Sim. Eu enxergo também o Ano Novo, também com parte aí do final de dezembro, mas eu vejo também uma boa parte de janeiro ali, o pessoal se planejando para o próximo ano, né? Isso traz à tona muito a questão... Esse é o lado bom. Sim, de repensar, enfim, o que vai se fazer nesse ano, né? É o lado bom dessa época, né? Porque assim, todo evento tem um lado bom e ruim, né? Que nem a gente falou do Natal semana passada. O Ano Novo, ele tem um lado bom e ele tem pontualmente o lado ruim, tá? O lado bom do Ano Novo é que ele gera uma expectativa futura. Isso. Tá? Ele cria esse sentimento bom de esperança, expectativa. Mas também ele, para algumas pessoas, ele gera a perspectiva que evoca sentimentos ruins de frustração. Porque daí ele olha para trás e diz, poxa vida, né? Perdi isso. É difícil ter que começar tudo de novo agora. Então... Depende do estado emocional. Depende do estado, depende do que acontece, né? Mas assim, se a gente for fazer uma análise assim, bem sociológica, psicológica, comportamental, seja dentro ou fora da igreja, a gente percebe as pessoas num ritmo muito acelerado, ansiosas, sem tempo, estressadas,
tá? O povo tá estressado, a maioria, até quem não trabalha diretamente com comércio, ou que tem, assim, coisas de metas e datas e coisas, balanços para fechar, né? Que é a época de auditorias nas empresas, aqueles fechamentos de como é que chama, que faz os balanços lá, mas tudo balanço geral. Entre sobre pressão, né? Porque casa, o pessoal quer reformar as casas. Tem mais né? isso. Movimenta muito o mercado aí de construção e pintura, né? Deixar Claro, tudo prontinho. Não falando de mercado, mas tipo, se tá movimentando isso é porque as pessoas estão construindo, estão reformando, estão pintando, dando aquela tapeada na casa para começar o ano bem, né? Novo, né? É, porque tu pensa assim, ó, aconteceu isso comigo essa semana. Eu olhei para um negócio lá de casa que eu pensei, eu digo, não quero entrar o ano sem isso daqui. É esse pensamento que movimenta muito a vida. Né? É bem isso, né? Tipo, eu não quero entrar o ano sem isso daqui. Eu vou ver se vou lá comprar, porque chega, eu preciso disso daqui. E às vezes são coisas que tu pode fazer, mas que tu vai empurrando com a barriga, né? Agora tu imagina a dona de casa. É uma época que ela quer fazer faxina. Onde que tu limpa tudo, só falta limpar o telhado, né? Tu limpa forro, tu limpa banheiro, janela, não que as mulheres não façam isso, mas chega aquela época de final de ano, a limpeza é pesada. Tipo, começar o ano novo. Né? Isso, a casa pintada, né? Então... A sensação de tarefa cumprida. Isso, então tem todo um fermento, né? Que vai na cabeça do povo, assim, né? E que para alguns vai gerando estresse. Sim. Tá? Questão financeira, gastou bastante no Natal, né? Parcelou lá os presentes não sei quantas vezes e aí... Bateu arrependimento, né? Porque daqui a pouco ele não ganhou o que ele... Deu um presente caro e não ganhou tão bom assim, então, né? E aí começa tudo isso. E tem mais a questão também de que quem é um bom planejador começa a lembrar dos impostos que tem em janeiro, né? Que começa a chegar, né? Então, enfim, o povo ele vai ficando bem estressado. Essa é a questão. Mas, ao mesmo tempo, como é o encerramento de um ciclo, o ano está fechando, é um momento de reflexão também. Tá? As pessoas ficam refletindo muito, elas meditam, elas ficam pensando no que elas fizeram, no que elas deixaram de fazer, o que elas poderiam ter feito, né? Então, é um momento de muita reflexão. Tá? E tem também um outro fator, que é o momento que eles estão se preparando para tomar decisões. Por isso que é fértil para a gente que é pregador pregar nessa época. Tanto para ganhar novos membros, quanto para edificar os que já estão. Porque assim, ó, é como se fosse uma época de colheita, sabe? O povo passa o ano ali, o pastor plantando, os pregadores, evangelistas, tudo, né, incentivando a igreja, vão fazer isso, posição tal, e se coloca isso, aquilo, outro. E a pessoa vai empurrando com a barriga a decisão. Entendi. Né? E aí ela vai empurrando com a barriga e o pastor tá ali plantando e a gente pregador tá pregando e entra no ouvido e sai no outro, porque ela pensa, depois. Aí chega nessa época, o mesmo imediatismo que ela tem para as coisas seculares e materiais, ela usa para as coisas de Deus. Aí ela começa a querer tomar uma decisão de tudo aquilo que já vem sido plantado nela ao longo do ano. É mais fácil ela tomar a decisão, né? Mais fácil. Isso aí. Então o pastor passou o ano ali pregando e falando, tu precisa se posicionar, Jesus espera uma atitude tua, faz um propósito com Deus, se coloca e tal, e ali fica, né, e a pessoa nada. E chega nessa época, ela quer fazer. E aí, alguns é o lado bom que quer fazer daí, tá? E aí essa pessoa, uma parte da igreja, começa a se colocar em alguns projetos que ela não fez no ano. Então pega algum departamento para o outro ano, aceita tal cargo, pega tal função. Então é aquele momento ali de decisão, né? E também para quem está fora da igreja também é um momento de decisão. Porque ele se dá conta de que tudo aquilo que ele não teve, não adquiriu no ano que passou, talvez foi pela negligência dele com Deus. Ou porque algo está faltando na vida dele. Então, como é um momento de muita reflexão, a pessoa para pensar na vida. Tá? Ela para e pensa, o que eu fiz? E aí entra Deus na equação. Sim. Porque daí ela começa a se dar conta que tem uma força maior. Que existe uma questão espiritual, que ela precisa de preencher o vazio. E aí ela começa a ver que ela tentou, se esforçou o ano inteiro e não conseguiu nada com o braço dela. E agora tem que existir uma mudança. Né? Uma mudança de caminhada, uma mudança, mudar a forma com que se está fazendo as coisas. Isso aí. Então, ela tá como no Natal ela está mais propícia ela tem
uma maior chance de perdoar, agora ela tem uma maior chance de mudar a forma como está fazendo as coisas. Isso, de trocar a rota da conduta dela. Sim, exatamente. Né? Tanto é que eu acho que a inscrição na academia bomba, né? Chega pertinho, eu acho que começa ali já, quando começa o verão ali. Esse ano eu vou fazer. Isso. Então, tipo... Inscrição de cursos deve ser grande. De curso é grande. De escola também, porque muita gente parou de estudar e disse, não, agora ano que vem eu vou fazer. Eu vou voltar. Eu acho que é um momento de muita atitude, vamos dizer assim, né? Atitude inicial. O arrancada. Exatamente. Agora, depois, aí a gente fala num outro podcast, como é que é esse comportamento depois. Sim. E aí pode ser no próximo. Sim, eu acho importante a gente fazer, porque disse, né, o Flávio Augusto falou, disse que o dia da mentira não é 1º de abril, né? É no dia 1º de janeiro. Que é onde as pessoas assumem compromissos que não vão cumprir. Porque assim, isso é explicado porque a pessoa ela acaba tomando uma atitude no estado emocional. Aquela força do momento. Sai, tipo, a atitude ela vai embora. Ela sabe que tem que mudar, né? Exatamente. Mas aí ela sabe. E às vezes ela até já sabe onde que ela tem que mudar. Então ela, por impulso, ela vai, né? E às vezes ela não consegue manter esse propósito. E aí acaba sendo um ano igual ao ano passado. Igual o outro. Porque assim, ela às vezes não consegue entender que ela precisa ter atitudes diferentes para ter resultado diferente. Qualquer mudança que a gente tenha na vida, não é só ter atitude de melhorar. Essa é uma das principais, é a primeira. Só que depois, no outro dia, tu vai ter que tomar uma atitude diferente de novo, né? Vamos supor uma pessoa que quer se libertar das drogas. Primeiro ela tem que decidir, tomar a primeira impulso, né? Tomar a primeira atitude. Mas depois ela tem que decidir de novo quando estiver passeando com os amigos, por exemplo, que alguém oferecer para ele, né? Que nem tem exemplo lá da igreja do Michael, que ele fazia volta na quadra porque, né, não se passasse na frente ali do ponto de venda, ele ia cair, ele disse que não aguentava e acabava comprando. Então assim, ele tomou uma atitude de largar, mas depois ele teve que tomar outra atitude de dobrar a rua, de parecer louco pros outros, entende? Ele teve que ter a atitude de no primeiro momento se afastar das amizades que estavam levando ele à perdição. Então, ou seja, é um conjunto de atitudes que tu tem que tomar. Então, e isso não vale, claro, ele tá dando um exemplo aqui no extremo, que é o usuário de droga, mas se a gente for trazer para qualquer outro, a dieta, por exemplo, é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Ele reconheceu que ele tinha aquela fraqueza. Exatamente. E que ele não seria forte para passar por ali e não se sentir, né? Uma pessoa, por exemplo, que quer fazer dieta, tem que tomar praticamente as mesmas atitudes, né? Primeira, a atitude inicial, vou fazer diferente. Depois, a atitude de quê? Né? Fazer um lanche de saudável, manter o propósito, né? De não, por exemplo, não ir num lugar que vai cair na tentação. Não colocar na geladeira. Exatamente. É interessante que às vezes a gente julga as outras pessoas, né? Porque a pessoa não consegue se libertar do cigarro, não consegue se libertar de uma droga um pouco mais pesada, da cerveja, por exemplo. E aí, às vezes, na mesma, né? Não na mesma coisa, mas em algo diferente a gente tá tendo as mesmas atitudes. As mesmas tentações, né? Do açúcar, do pudim. Se acha melhor que os outros por conta disso. E a gente não vence o pudim. Não vence o pudim, exatamente. É isso aí. Então, tipo, essa época as pessoas, elas têm um impulso, elas estão prontas para tomar uma decisão. Sim. Aí o que acontece? Nós, enquanto pregadores ou enquanto liderança pastoral, tem que pensar o seguinte: o povo está pronto para tomar uma decisão, mas eu preciso ajudar essa igreja a manter essa decisão. Aí é um trabalho para janeiro, né? É um trabalho pós ano novo. E isso a gente percebe as igrejas trabalhar bastante. As igrejas, pelo menos que estão na mídia, assim, a gente vê, eles falam muito em propósito para 2000 e não sei o que, propósito, metas. Eles colocam o povo a orar e jejuar em cima do ano que está começando. Então eles trabalham muito essa questão de metas e propósitos, né? E foco. O tema de Natal, acho que a partir, né,
de dezembro até dia 25, eu acho que daí já ali estanca, né? Aquele conteúdo que a gente falou. Estanca no dia 25. Mas o de Ano Novo, que é o que a gente está comentando hoje, eu acho que pode ser no período ali de dezembro e até um pedaço de janeiro ali, né? Ali os primeiros dias de janeiro. Tá o efeito ela ainda está sobre o efeito do evento, né? Porque é um evento mundial, né? Um evento mundial. Isso tem a ver com o ciclo, né? É um ciclo que fecha. Ciclo e está iniciando e isso é interessante falar dessa questão do ciclo. Eu me lembro que uma vez tu pregou. Tu disse assim que o ciclo, quando fecha, deixa as pessoas mais pensativas e melancólicas. Outro ciclo muito importante é o aniversário de alguém. Sim, já viu como a gente pensa muito, né? Eu vou fazer agora dia 14 de janeiro, gente. E eu já tô pensando desde dezembro. Quantos anos tu vai fazer? Isso não precisa dizer. 39. Quase 40, metade de uma vida, né? 40. Se Jesus não voltar e se ele me der saúde até uns 80, dura até uns 80, né? Eu acho que é a média ali de vida, 70, 80, né? Então tô na metade 40, já. Tá fazendo 40, 39 é redondo. Não, ainda não é 40, é 39. Agora eu penso o seguinte, quanta coisa eu já tô pensando desde o início, um mês antes do que mudou na minha vida de um ano pro outro, o que eu podia fazer diferente, sabe? Esses ciclos que a gente sofre traz bastante reflexão, porque assim, até a administração usa as ferramentas como ciclos, né? Que tu planeja, né? Aí vai para execução, aí termina aquele ciclo ali da execução, aí tu olha para ver o que deu de errado, toma uma atitude em relação a isso, né, que é um planejamento novo, e aí volta a executar. E isso, acho que, não sei, né, da onde que surgiu isso da administração, quem criou isso, mas provavelmente por notar esses ciclos, né? Então é um momento que a gente pensa, né? Está pensando sobre aquilo que a gente fez de errado. E o que vai vir a fazer. É uma transição de ciclo, né? Tanto no aniversário também, né? Por isso que o Ano Novo, ele tem esses dois pilares, assim, esses dois marcos na cabeça da igreja, dos ouvintes, tá? Uma que é o ciclo do que fez, e o outro é do que pode fazer, tá? Do que vai fazer. Então, um é passado, outro é futuro. É como se a gente não tivesse no presente nessa época. Sim. A gente tá no presente, mas a gente não tá no presente. A gente fica pensando no passado e pensando no futuro. Tá? Então, a gente fica assim dividido entre esses dois tempos. Tá? É como se a gente tivesse atemporal nessa hora. A gente não tá no presente, a gente tá lá e tá aqui. A gente passa por ciclos menores, né? Por exemplo, é só pensar, é uma grande escala do nosso dia a dia. Porque no final do dia vai dizer que a gente não pensa um ciclo. Eu fiz isso, amanhã eu tenho que fazer tal coisa. Final de semana a gente Ótimo. Eu não vejo isso no final do mês, eu não tenho esse pensamento no final do mês. De começar. Mas é uma grande escala do que a gente passa no dia a dia, né? É porque tu não te aperta em pagar as contas. Não. Quando eu disse é que tá tão corrida, às vezes, que tu, quando vê, já é mas por uma pessoa que tem as contas muito apertadas, as contas muito apertadas, assim, no final do mês, ela pensa, onde que eu gastei? É um ciclo, muito bem, é um ciclo. Essa questão do ano, assim, é muito interessante para o pregador explorar, tá? Porque se ele entende essa esfera temporal que a pessoa tá, passado e futuro, só aí ele já tem muita coisa para pregar, tá? Vai pregar passado, vai pregar sobre o que deixou de fazer, o que perdeu, quais atitudes não tomou. Agora vai falar de futuro, bom, aí tem muita coisa que tu pode explorar e animar. Tu vai vencer, as promessas ainda vão se cumprir. Um tema que eu já pensei agora, tô falando, é aquela pessoa que não consegue se libertar do passado. Ela já tá numa nova fase da vida, mas ainda ela tá presa no ano, né? No que passou. Mas aí as atitudes dela no outro ano vai ser... A probabilidade de dar certo é muito baixa. Sim. Né? Porque ela tá muito presa e as decisões dela que ela vai ter no outro ano vai ser baseada lá atrás. Né? Os medos, as inseguranças, né? O que eu falo é, tipo, a pessoa ainda não enxerga que já chegou uma nova fase. Entendi. Ela não conseguiu enxergar que ela já tá vivendo algo novo, mas ainda ela tá tendo a atitude daquilo que era antigo, entendeu? De repente ela não conseguiu fazer a ruptura do ano, né? Isso. Porque assim, tu precisa ter uma inteligência um pouco introspectiva para te poder refletir. Tu tem que ter, ou se tu não tem essa habilidade,
que é um tipo de inteligência, tu tem que ser estimulado a ter. E se esforçar mais. Então, por exemplo, a igreja tem esse papel de ajudar as pessoas, né, a ser a melhor versão, né, que elas podem ser em Cristo, né? Então o que acontece? A igreja tem que estimular isso. Olha, tu precisa pensar, se tu tá frustrado ou insatisfeito com alguma coisa que aconteceu nesse ano que passou, o que tu pode fazer para mudar? Aí esse é um papel muito pastoral do líder de célula, sentar com a pessoa e fazer ela pensar. Exatamente. Isso que tu falou, até onde eu tava vendo alguém falando sobre isso. Tu tem que achar a raiz do problema. Porque às vezes a pessoa quer resolver o sintoma. Né? E isso é um problema, por quê? Porque se tu resolve um sintoma, o problema ele vai voltar. Vamos, né, usar algo que está aí atual, o coronavírus. Um dos sintomas do coronavírus é a febre, não é? Tu pega aqueles médios ali para entrar em supermercado e lugares assim. Não adianta querer tratar o coronavírus com dipirona, que resolve eles dão um pouquinho de paracetamol, mas tem uma outra, mas, outro assim, coquetel junto. Vai amenizar, mas não vai curar febre, né? Que pode talvez até trazer outros prejuízos, né? Esquentar demais o corpo, mas não vai resolver o problema raiz. Que tá provocando a febre. Que é o coronavírus. Então, esse exemplo é importante a gente entender para conseguir levar as pessoas a um pensamento não raso, mas um pensamento mais profundo. E aí entra, eu acho que também a questão que às vezes a gente tenta ajudar, né? Os líderes, o pastor tenta ajudar, mas tem coisa que a pessoa ela tem que ter um momento com Deus para Deus mostrar isso para ela. Entende? Porque assim, por mais que o pastor tenha experiência, né? Porque o pastor já manja disso, né? Já viu muitos casos, né? E pode ajudar. Mas às vezes, tipo, Deus fala que nem o próprio homem conhece o seu próprio coração. Então precisa da ajuda divina para mostrar o real problema, né? Pois é, então às vezes as pessoas elas querem resolver o sintoma, né? Mas existe uma doença por trás. Sim. Então a pregação ela pode ajudar a conduzir a pessoa a entender que se tais e tais objetivos ou expectativas que ela tinha, ela não alcançou, por que ela não alcançou? Será que existe só a questão do fator da vontade de Deus aí? Que ela tem que esperar em Deus, ou qual é a parte humana dela nessa equação que ela pode fazer diferente? Porque, por exemplo, às vezes a gente quer que Deus mude o marido, mude a esposa, e aí vira o ano, o marido tá do mesmo jeito, aí a pessoa, mais um ano, eu orei, fiz campanha, mas quais atitudes cotidianas no dia a dia foram feitas para que esse comportamento, que tu provocasse um comportamento diferente no cônjuge? Um exemplo. Exatamente, né? Isso. Exatamente isso. É tipo, pra te ver a importância que tem a pregação dentro de uma igreja. Imagina uma pessoa que tentou ali lutar o ano inteiro contra algo, e aí numa pregação tua, tu ajuda ela a mostrar onde que ela deve reconhecer os seus erros. Né? E aí onde ela errou? E nisso a gente está falando de uma pessoa que não conseguiu fazer com que seu filho largasse as drogas, ou a própria pessoa não largasse as drogas. Então, para te ver a importância que isso tem, que uma pregação pode mudar a vida de uma pessoa e trazê-la para próxima de Cristo, e essa pessoa ganha mais pessoas também. Exatamente. A nossa pregação ela tem poder de mudar uma conduta, né? Ela tem poder de mudar uma vida. E olhando assim o aspecto negativo do final do ano, que é essa coisa da perspectiva que ela tem do que passou, um gatilho muito forte que aumenta assim, que deixa mais evidente o fracasso, é justamente as festas familiares. Por incrível que pareça. Porque tu tá lá na festa, tu tá lá, encontrou a família, existe instintivamente, ou talvez inconscientemente, uma comparação. Ainda mais se tu tem rixa com alguém, se tu não é muito unido com alguém, o que acontece? Tu vai chegar lá, tu vai te comparar. Mas o fulano, a ciclana, ali a outra pessoa tá melhor do que eu, olha o carro dele, olha a roupa, olha isso, olha aquilo, olha a casa. Então essa comparação faz a pessoa também refletir. O que eu fiz da vida esse ano? Por que o outro tem e eu não tenho? Então ela começa a pensar. E isso nas redes sociais fica mais evidente. Porque uns vão postar a foto na virada do ano, né? Em algum lugar, que às vezes nem é no Brasil. Agora eu não sei com a pandemia, né? Mas, entende? Então, essa comparação ela é muito forte nesse momento também.
tá? E toda comparação, ela gera uma frustração. Ela pode gerar uma frustração. E aí as pessoas têm essa sensação, essa experiência ruim com o ano novo. Porque tipo, eu não tô bem que nem o fulano tá bem. Isso é muito interessante porque dependendo o nível de comparação, já não é saudável. Né? Isso já tá errado. Já tá errado. Mas a comparação, ela é algo até um certo ponto, na minha opinião, né? Algo natural do ser humano, de saber onde que tá, para saber para onde está indo, enfim, né? É comum o ser humano fazer isso. E quando a gente lida com isso, a gente pode tomar duas atitudes. Né? A primeira atitude é a boa, porque daí tu olha, se compara e vê, eu tenho potencial, eu também posso ser assim. Não aquela comparação de inveja, tipo, de superioridade. De superioridade, aquele cara ali tá desse jeito e olha só, né? Né? Então, tipo, mas uma comparação saudável, olha só, ela se esforçou, ele se esforçou e ele conseguiu, e tu usa aquela comparação como inspiração e tu avança. Porque, tipo assim, eu vou ter atitudes igual aquela pessoa teve, porque, olha, ele conseguiu largar do cigarro, ele conseguiu largar disso, ou ele conquistou tal coisa, ou tipo, olha só, o casamento tava ruim, ele mudou de atitude, né? E aí passou a ter um casamento aparentemente bom. Então, esse eu acho que é o primeiro ponto, tu usar aquilo ali como uma forma de tu ir com mais, né, com mais gás para conquistar aquilo que tu quer. Ou então tu pode se frustrar com aquilo e pegar e aí tipo assim, não consigo mesmo. Entendeu? Eu acho que isso é interessante porque é um ponto e que se divide, né? O cara que vai ter sucesso do cara que não vai ter sucesso neste momento de comparação. Essa comparação, tu trouxe o aspecto positivo e negativo, né? Sim. No aspecto negativo, a pessoa pode ter dois sentimentos, que os dois são ruins também. Ela achar que ela é inferior, e porque ela é inferior, ela não vai conseguir. Entendi. E pode ser também que ela se ache superior. Sim. E aí, quando entra a comparação negativa que tu disse, ela se sente assim, superior. Tipo, como que ele tem ou ela tem e eu não tenho? Por quê? Eu sou mais inteligente, eu sou mais isso, eu sou mais crente, eu sou mais aquilo. Então, a comparação no sentido superior e tem a comparação no sentido inferior. Né? Então, quem está nos ouvindo aí, isso existe nas igrejas. Crente. A inveja de crente, no sentido assim... E é muito forte. Forte, e eu claro. Acho que é muito presente até demais dentro de uma igreja. Sim, tipo, como que o fulano lá, carnal, aquele crente lá que nem ora, que nem busca, tá andando de carro novo e eu tô aqui. E isso não é uma coisa assim absurda, né? Que nem eu falei, é tão presente mais do que deveria ser. Porque isso eu acho que é uma coisa natural do ser humano que muitas vezes a gente tá com esse pensamento. E que às vezes a gente não consegue controlar. Né? Então acho que isso é uma coisa que a gente tem que dominar. E tem que ensinar a igreja a dominar esse pensamento. Porque é comum do ser humano. Né? É tipo uma vontade da carne. E a gente tem que entender isso e tentar saber como Deus pode entrar na nossa vida e neutralizar a parte ruim disso. Né? Tanto a inferioridade quanto a superioridade. Porque a gente tem que olhar... O que a Bíblia diz, né? Que a gente tem que olhar para o outro como se fosse superior a nós. Mas não no sentido de que a gente é menos. Ai, coitado de mim, que eu não sou digno, que eu não consigo, que eu sou um incapaz. Não. Mas no sentido de dar respeito. De enxergar qualidades no outro, né? Então, por exemplo, se eu tô ali numa festa de família, eu tô me comparando... E eu, como cristã, fico frustrada porque eu olho pro outro e eu acho que eu sou melhor do que o outro, então eu tinha que ter o que o outro tem, ou por que eu não tenho o que o outro tem, esse não é um sentimento bom. E não é saudável. Nem um pouco. É inveja, acho já. Né? Também. Inveja. E a questão da superioridade, da arrogância, né? Do ego, né? Tipo, como assim ele tem ou não tem? E a gente não... Só um pouquinho, a gente não examina o que o outro fez para ter chegado lá. A gente não consegue fazer essa leitura. Sim. Entende? Não tem esse olhar, né? Não. E quando a pessoa tem esse tipo de pensamento... não é só esse tipo de pensamento, aí a superioridade entre outras áreas também. E o amar o próximo já se torna mais distante por conta disso. Né? Sim, tudo é uma coisa assim, a gente tem que ver as perspectivas certas das coisas, né? Porque vamos supor, às vezes chegou algum familiar com um carrão, né, na festa.
Um exemplo, vamos pegar um exemplo de carro. Mas vamos dizer que ele trabalhe em 2 empregos para poder ter aquilo. E eu estou em um só. O dia que eu decidir trabalhar em 2, talvez eu vou conseguir. Entende? Ou daqui a pouco a pessoa está lá num carrão ou mora numa baita casa, mas talvez é parcelado. Né? Até tinha um meme que dizia assim, quando parava um carro no teu lado na sinaleira, o meu tá pago. E o teu tá em quantas vezes, né? Então, assim, é tudo tão relativo, sabe? Só que a gente não pode, assim, olhar pro outro e ver a conquista do outro como uma afronta à nossa falta de conquista. Né? Porque o que aconteceu na vida do outro, ou quais decisões, ou quais prioridades ele deu na vida para estar com aquilo agora. Entende? Daqui a pouco eu não dei a mesma prioridade que o outro. Daqui a pouco eu fiz outras escolhas. Eu optei pelo lazer, eu optei pelo restaurante, eu optei pelas viagens, né? Mas, né? Então, assim, são coisas que tem que observar. Não pode se comparar. Dá uma baita pregação esse tema. Só isso dá uma baita, né? Não se comparar. E outra questão, assim, a questão da comparação quando gera inferioridade na gente, né? Quando a gente se sente inferior. A gente passa a achar que a outra pessoa tem porque ela é mais inteligente, porque ela é mais bonita, porque ela nasceu numa família melhor, ou porque o pai e a mãe dela é melhor, ou porque não sei o que é melhor, ou porque ela teve mais oportunidades, eu sou uma coitada, eu sou um coitado, e aí começa a entrar num vitimismo, num espírito de inferioridade nela, dela achar que ela nunca vai ter aquilo. Se acomoda com a inferioridade. Né? E aí ela se acomoda, ela acha que tá tudo bem e vai ser assim sempre. Entende? Quantas pessoas deixam de evoluir, quantas pessoas deixam de se aproximar de Deus, né? Até mesmo com atitudes, né? Porque às vezes a gente vê, por exemplo, as pessoas dentro da igreja, né? Vê um pastor lá, por exemplo. Né? Geralmente o pastor é uma pessoa mais exemplar da igreja, né? Ou algum líder e tal. E a pessoa que está começando na fé agora, vê aquela pessoa já numa vida, vamos dizer assim, não vou nem dizer assim, uma vida espiritualmente boa, tá? Uma pessoa estável, né? E tu vê lá, tu brigando com coisas bobas ainda de pecado. Eu nunca vou chegar no nível que o pastor tá, eu nunca vou chegar no nível que o líder tá. Então, isso e aí já desiste, né? Porque, tipo, não, o pastor é algo fora da linha, não tem, né? Tipo assim, é um escolhido de Deus. Ungido. Né? É um ungido de Deus. E tipo, porque Deus prefere. Aí que tá, Deus prefere o pastor. Parece que não, né? Parece, Deus ama todos iguais. Isso é o que tá escrito na Bíblia. Mas será o que tu pensa é exatamente isso? É a mesma coisa quando a gente se compara com outros pregadores. Sim. É outro nível já, né? A gente pensa assim, mas eu nunca vou ser assim. Sim. Mas olha ali o que ele tem. Eu não tenho o que ele tem, eu não fiz o que o que ele fez, eu não fiz, o que ele estudou, eu não estudei. E aí a gente começa a se comparar. Exatamente. Então, aí o que acontece? Muitas pessoas com muito potencial de ser um bom pregador, né? Uma pessoa deixa, né, de se aproximar de Deus, por quê? Porque acha que isso é algo que ela nunca vai inatingível, ela não vai atingir. Assim, que nem tu disse, não teve a criação, não foi desse jeito. Mas o Leno se criou dentro da igreja, então né? Eu não tive essa oportunidade. Mas a gente, dentro da igreja, quantos perrengues a gente passa, entendeu? Tem casos que até pioram a situação, entende? Então, tipo, isso é interessante porque as pessoas, elas se colocam numa posição e elas não dão uma chance para elas mesmas. Ótimo que tu falou, não dá uma chance para elas mesmas. Porque a comparação, quando ela gera inferioridade, a pessoa desiste. E até acho que Deus vê ela de olhos diferentes. Até a gente tá falando sobre isso esses dias, que a gente é acostumado a ver as pessoas diferentes, a gente vive numa sociedade que é capitalista, né? Nossos ganhos é conforme o nosso trabalho, nosso esforço, né? E isso faz com que as pessoas vejam, o que eu recebo é aquilo que eu mereço, entendeu? Bom, já não vai de encontro com o que a Bíblia diz a respeito do nosso relacionamento com Deus, né? Porque mesmo sem merecer, Deus nos dá, exatamente, né? O amor, no caso ali, do exemplo.
E tem outra questão também que todo mundo é diferente. A gente vive e agora a sociedade está se caminhando cada vez mais para isso. Viva o seu jeito, você tem a sua vida. E realmente Deus criou nós diferentes. Só que para Deus todos são iguais. Isso aqui é difícil de entender. É assim como a gente tentar entender a eternidade. Eu posso dizer assim, eu sei o que é eternidade, é viver eternamente, nunca morrer, por exemplo, né? Só que eu não entendo, eu nunca vivi isso. Eu sou acostumado a ver ciclos, ver as pessoas nascer, que finaliza, viver e morrer. Né? As coisas também são assim, se cria as coisas, se usa e aquilo ali se acaba. Então eu, como ser humano, nunca vou conseguir entender a eternidade aqui nesse corpo. Eu vou conseguir entender a eternidade quando eu viver ela. Justamente. Então quando a gente fala de pessoas diferentes, mas Deus ama todos iguais, a gente não vai entender, mas a gente sabe que é uma verdade. Entende? Exatamente. Então assim, ler na Bíblia que Deus ama igual é uma coisa. Agora eu conseguir entender isso é outra. A gente nunca vai entender. E aí acontece, o que acontece? Com a pessoa que não entende isso, que quer trazer isso de forma humana, não vai conseguir. E aí ela fica ali naquele sentimento, porque Deus ama mais o pastor, porque Deus ama mais aquela outra pessoa que consegue fazer tal coisa, porque Deus ama mais lá o Fernandinho, que é um baita cantor, um baita ministro, e tipo assim, acha que lá no céu vai ter uma casa de ouro só pro Fernandinho e a tua vai ser uma casa, sei lá, de madeira, entendeu? Tu coloca ali no YouTube pra te ver, pregação assim, você é escolhido por Deus, você foi escolhido, Deus te escolheu. Tem muita pregação, porque tem muita demanda, tem muita procura, né? Por quê? Porque é uma necessidade que o povo tem, de saber que Deus escolheu, que Deus tem um plano pra ele, que há algum projeto, que há algo bom pra ele. Tá? Então, assim, um tema muito interessante para trabalhar essa questão da perspectiva ruim que a pessoa tem nessa época é justamente falar sobre as promessas e citar a Bíblia, como Deus vê a pessoa, o que Deus tem reservado para ela, que Deus tem um futuro para ela, que ela é especial, que ela é única, apesar de, né, que ela é única, né, que Deus, ele quando olha para ela, ele não compara, né? Então, assim, trabalhar essa questão assim para levantar a autoestima mesmo. Sim. Tá? É difícil, né, entender o conceito de amor incondicional de Deus. É difícil entender, claro, essa questão. Lembra que teve um caso ali que a pessoa totalmente esclarecida da Bíblia e de relacionamento com Deus fez uma oração perguntando se Deus amava ela ainda, né? E tipo, é interessante porque, mesmo a pessoa que, né, conhece o Evangelho, conhece o conceito com que é QI Deus, elevado, faz essa pergunta, e isso é nobre a pessoa ter falado isso, porque é um sentimento, né? Ainda bem que conseguiu falar, porque assim, a razão te diz, a razão me diz que Deus ama todo mundo incondicional, só que a minha emoção não, entendeu? A minha emoção é acostumada a ver, porque se tu não tem um desempenho bom, as pessoas já não gostam de ti. As pessoas te olham com o olhar daquilo que tu tem. Se tu é um mendigo, por exemplo, tá vestido, qual é o peso da tua fala? Agora, se tu é uma pessoa de terno e tu vai para um palco e vai falar, qual é a visão que as pessoas têm de ti? E querendo ou não, isso é o ser humano, entendeu? É assim que as pessoas são acostumadas a viver, é assim as pessoas estão acostumadas a olhar a sociedade. E aí agora tu chega a Deus e diz o seguinte, ó, eu te amo da forma que tu é, apesar do teu pecado, né? Isso não é compreensível. E tem uma questão que tu tá falando sobre o amor de Deus que é interessante, que a gente mede o amor de Deus pelo que ele dá, ou pelo que a gente tem. Entendi. Entendeu? E então tu acha que Deus ama mais a outra isso, porque tu chega numa festa de final de ano e tu olha o que o outro tem. E tu pensa, mas por que eu não tenho? Entendeu? A pessoa pensa, tá, mas por que eu não tenho? Não, então é porque Deus gosta mais dele do que de mim, gosta mais dela. Deus favorece mais o outro. E aí esse sentimento de que Deus não ama é muito grande nessa época. Tá? Agora, olhando pelo viés da comparação, quando diz superioridade, a pessoa começa a se achar superior do que o outro e se achando mais digna do que o outro. O sentimento é inverso, mas também é ruim e é errado, né? Também é ruim e errado. Então, a gente tem que lidar com isso. E enquanto pregadores, a gente tem que pregar a respeito disso. Curar a igreja, sarar a igreja,
né? Falar, ministrar sobre isso, falando tanto no aspecto de inferioridade quanto superioridade, né? E ajudar essa pessoa a entender que a gente, às vezes, não é falta do amor de Deus, talvez foi a falta de alguma decisão minha lá atrás, de alguma atitude, de alguma prioridade que eu não dei, ou alguma prioridade errada que eu fiz, entendeu? Que eu decidi. Então, fazer ela rever os passos é importante nesse, assim, de temas, tá, gente? Nessa questão negativa, ajudar a pessoa a rever quais foram os passos dela que deu errado. Sim. E por que deu errado? Né? Não foi falta de amor de Deus, não é porque o outro é melhor, não é porque ela é inferior. Então ela vai encontrar respostas nas atitudes dela no decorrer do ano. Tá? Então fica a dica aí pra vocês. É legal esse debate que a gente vai criando empatia, né? Porque daí agora tu fala a tua visão, eu complemento com a minha, né? E a gente vai refletindo sobre o assunto. E aí isso nos aproxima mais das pessoas, porque alguma coisa é tua experiência, alguma coisa é minha experiência, outra coisa é a experiência de outra pessoa, que nem a gente citou aqui, e eu acho que isso é importante porque a gente vai criando empatia, e isso na hora de montar a pregação a gente consegue se aproximar mais do público, e na hora de ofertar, vamos dizer assim, uma ação para essa pessoa, oferecer, né? Dizer, ó, faz isso, a gente é muito mais assertivo, porque a gente entende a pessoa. Entende a pessoa. Então claro. Eu acho que esse debate que é o segundo, né, formato que a gente faz, o segundo podcast nesse formato. Eu acho que é interessante para gerar esses assuntos, para conseguir fazer com que os pregadores se aproximem do público. Né? Isso aí. Agora pensa o seguinte, eu tô lá pregando em período de ano novo e eu vou falar sobre inferioridade, de tu achar que o outro é melhor, que Deus ama mais. Imagina, é tudo que ela tá sentindo naquele período. Principalmente ali, ó, o período depois que passa o Natal, que ela se reuniu com a família pro ano novo. Tá? É tudo que ela sentiu, é tudo que ela está sentindo. Então tu é muito assertivo nessa escolha do tema. Assim como, por exemplo, se tu for falar sobre expectativa, que é o lado positivo do ano novo, né? A pessoa está ali fazendo listas de desejo, né? Planos mentais, vou emagrecer, vou engordar. Eu fazia para engordar, lembra? Gente, eu fazia pra engordar, sério. Nunca conseguia, mas eu fazia pra engordar. Porque eu queria, vou fazer academia, vou tomar não sei o que, vou fazer não sei o que. E tipo, tu cria um monte de plano, um monte de lista, né? As igrejas, por exemplo, fazem uma agenda, né? Tu cria uma agenda, né? Aí vem a pandemia e tira toda a tua agenda. Rasga a agenda da gente, né? Começa tudo de novo, rasga a agenda, rasga o planejamento. E aí, quando tu pensa que tu vai poder voltar a alguma atividade, volta a segunda onda, volta, né? Então, assim, só que é interessante fazer, sim, um planejamento e listar algumas coisas, porque isso te ajuda a botar metas, né? Então, é interessante tu pegar e pregar nesse aspecto positivo, aproveitar que o pessoal tá aí com o gás todo aí, né? Pra criar propósitos e metas, tu trabalhar nessa linha de propósitos e processos. Por quê? Se tu diz só numa pregação que o outro ano, vamos dizer agora, a gente está em 2020, né? Se eu só falar na minha pregação que em 2021 Deus vai fazer e acontecer na minha vida, eu estou fazendo uma promessa que talvez não é verdade. Tá? Deus tem o poder. Tem, mas tem que saber se é o que Ele quer. E também depende de ti, muitas coisas. E muitas coisas. Então, o que tu tem que ajudar a pessoa a entender? Que Deus sim tem coisas reservadas para o próximo ano, mas qual é o papel dela em estar no centro dessa vontade de Deus para receber? É verdade. Por quê? Por exemplo, vamos dizer que Deus queira me abençoar com um carro. Estamos usando, eu não sei se é porque nós estávamos falando em carro antes. Deus queira me abençoar com carro. Beleza, Ele vai. Mas qual que é a minha parcela dos 5 pão e 2 peixinhos antes? E partindo do ponto que a promessa de Deus está reservada, então assumimos que a parte de Deus está pronta. A parte de Deus. Agora faz a tua. Né? Vamos dizer assim, eu quero ser... É um canal de 2 vias, né? De 2 vias. Vamos dizer que eu quero ser eu quero ser usada por Deus na pregação ano que vem, eu quero alcançar mais vidas e tal. E Deus quer também. Porque, meu Deus, né? Ele quer que a gente pregue e ganhe o maior número de pessoas, né? Alcance. Mas o que eu, Alexandra, vou fazer para isso acontecer? Tem o exemplo aquele da enchente do barquinho. Que o cara começa a encher a cidade de água.
E aí a pessoa vai pra cima do telhado da casa. E aí chega um barquinho e diz, fulano, entra aí, vamos lá, né? Vou te tirar aqui dessa enchente. E aí ele diz, não, Deus vai me tirar daqui. E aí vai o barquinho, daqui a pouquinho vem o helicóptero, né? E a água já tá quase, né, pegando a pessoa. E ela diz, não vou ir com vocês porque Deus vai me tirar. Aí a pessoa morre afogada, chega no céu e diz, pô, Deus, não me tirou de lá, não me livrou. Diz, pô, mas eu mandei o barquinho, eu mandei o helicóptero. Às vezes a gente espera algo divino, eu não sei o que ele, né? Por exemplo, o que aquela pessoa imaginava em cima de uma casa. Que Deus ia fazer um morro, que Deus ia, né, trazer Moisés, ia separar a água para ele caminhar. Mas é engraçado, mas ao mesmo tempo é uma realidade. É né? realidade. Porque muitas vezes as pessoas pensam que a forma de Deus agir é uma forma divina. Que é só ele que vai fazer. Só divina, no caso. Né? Que tipo, Deus me prometeu me dar uma casa. Show de bola. E eu acredito nisso. E que economia tu fez? Só que eu não acredito que Deus vai dar... Existe algumas exceções que sim. Deus vai chegar para alguém e vai dizer, dou a casa lá para Alexandre. Né? Mas eu acredito que Deus, ele prefere trabalhar da seguinte forma. Deus te dá a condição de tu conquistar a casa. Até porque o gosto é outro. Porque o gosto é outro. E é o seguinte, mesmo assim, é conquista dele também. É um presente dele também. Né? Nós que muitas vezes a gente é ingrato e acha que não, isso aqui fui eu que trabalhei. Mas não, é que nem, por exemplo, para um pai ver um filho fazer algo. Tu acha que, por exemplo, às vezes, né, faz ali um desenho, alguma coisa, o pai poderia desenhar muito melhor. Entende? Mas qual é a felicidade do pai? E tu pode explicar isso melhor, né? É ver, por mais que a Sofia lá esteja falando algo errado, mas a tua alegria é ver a conquista dela falando aquilo. Entende? É que nem eu agora ouvindo ele falar helicóptero. Eu tenho que rir, né? Mas o exemplo foi bom, né? O exemplo foi bom, mas vocês viram minha cara de toda boba aqui, ouvindo meu irmão falar de uma forma tão inteligente, aí ele saiu com helicóptero. Não, mas essa é... Brincadeira. Né? Essa é, tipo... A questão da parte do ser humano, a tua parte de fazer. Né? Isso é difícil do povo entender, porque assim, e a igreja como um todo não entende, que existe o meu fator, né, não na salvação. Salvação a gente sabe, né, conhece a doutrina da salvação, mas a questão assim, do meu... Que parte eu tenho nisso, né? O que eu tenho que fazer naquele ano? Entendeu? Para contribuir. Sim. Bom, vou acordar antes para orar, para ler, qual horário do dia que eu vou dedicar para o estudo, vou fazer um curso, né? O que eu vou estar fazendo para mudar? E até nós como pregador, né, é melhor se tu for ver. Aí que tá, tu tem que entender qual é o resultado da pregação que tu quer ter, né? Porque se tu quer que as pessoas glorifiquem na hora da pregação, tu fala, Deus tem promessa pra ti no ano de 2021, que Deus vai fazer isso, fazer aquilo, e as pessoas vão, né, ficar, vamos dizer assim, mais eufóricas com aquilo. Agora, por exemplo, se tu já começa, gente, Deus tem, mas tu precisa de atitude, é uma pregação diferente. Então, assim, se o teu foco tá naquilo, de aproximar as pessoas de Deus, talvez o barulho que a igreja vai fazer não é o que tu está esperando. Exatamente. Não é aquela conquista, dizer assim, fazer a igreja chorar. Então, isso é importante a gente pensar. Né? Quando o pregador coloca tudo na conta de Deus, chega lá no final do outro ano, a gente vai ter esse público aqui frustrado. Exatamente. Esse primeiro que a gente falou. Claro, né? Pro pregador, talvez se ele tiver a atitude certa, o ano foi bom. Mas aquela pessoa que ele teve a oportunidade de apresentar uma vida nova para ela, uma vida em Cristo, essa pessoa não porque, por exemplo, quais os temas que ele teria que trabalhar focando esse lado bom? Irmãos, tu precisa ter foco, tu precisa entender que tudo é um processo, que tem etapas na vida, que se ano passado não deu, esse ano vai dar, mantém os olhos em Cristo, tu não pode desanimar, tu precisa seguir adiante, se tu botar um propósito, vai com ele até o final, Deus é contigo, não desanima na primeira adversidade, porque, por exemplo, a pessoa bota o propósito lá de fazer uma dieta e em um mês já acabou. Tá? Então, assim, é tudo coisas que tu tem que mostrar para a pessoa que existe um caminho e que esse caminho é difícil. Sim. E que Deus não vai fazer sozinho, porque a perseverança, permanecer na posição, é a pessoa que tem que fazer. Sim. Né? Então, aí já tá umas dicas. Perseverança, foco,
superação, né? Plantar para colher. As pessoas querem ter o fruto de viver uma vida em Cristo, mas elas não querem plantar. Não. Isso é importante. Não, quero o resultado só, né? Quero só o resultado. Querem ter um bom casamento, mas não querem dar o braço a torcer no casamento. Não, uma coisa boba, uma coisa do cotidiano, não dá o braço a torcer. Quer ter uma vida estável financeiramente, mas não quer economizar. Não quer, né? Quer ter um corpo lá mais saudável, mas não quer deixar de comer as besteiras. Né? Boa. Então, mas isso é natural do ser humano. Né? A gente vê esse comportamento tanto dentro da igreja quanto fora. E viver em Cristo é trazer essa parte mais dolorosa, que é deixar de fazer a vontade da carne. E isso tem que ser falado. Tem coisas que a gente tem que abrir mão. E a gente não está dizendo que existe um certo ou um errado, ou por exemplo, questão de corpo saudável, né? Quer ter um corpo assim assado. Não, a gente não está dizendo culto à beleza, né? Sim. A gente está dizendo assim no sentido de saúde, né? Porque grande parte das doenças é por sedentarismo. Tá? Tem muitas assim que a gente contrai que é por causa de sedentarismo, né? Então a gente tem que pensar o seguinte, não existe assim o corpo bonito, o perfeito. A gente tá falando questão de saúde ou até mesmo de aparência. Eu queria engordar, né? Sim. Tem gente que quer emagrecer porque quer ficar mais magro. Mas, então, se tu tem uma meta, é teu objetivo, né? Não é a gente que tá colocando, viu? Tu tem teu objetivo. Aí, então, o que tu vai fazer para conseguir esse objetivo? Né? Porque tem o fator Deus, mas tem o nosso fator. Né? O que a gente vai fazer? Então aí tá 2 dicas aí de pregação. A primeira delas na perspectiva ruim, né? Fazer a pessoa entender o amor de Deus por ela, o quanto Deus ama, o quanto ela é especial para Deus, o quanto Deus tem algo para ela. Agora, no quesito superioridade, que ela precisa entender que não é porque ela é melhor que alguém ou não, que ela, né, tu trabalhar bastante essa questão. E tem a questão na perspectiva, né, na expectativa de que ela tem que entender que existem metas, foco, tem perseverança aí, vai ter obstáculo, vai ter pedra no caminho, vai ter espinho. Não é só a rosa que tu pode levar. A rosa tem espinho, né? Tem aquele hino antigo, né? Pregadores de rosa, prega o espinho também. Essa parte aqui do ano novo, prega o espinho. Tô usando uma metáfora agora para entender. Prega o espinho. Diz que em 2021 pode ser que tenha espinho. Vai ser difícil? Vai, mas a pessoa vai conseguir. Porque a gente tá se levantando numa crise. Né? Então, diga, vai ter flor? Vai, mas vai ter espinho. E essa mensagem não serve só para as pessoas da igreja, serve para nós pregadores também, né? Isso vale para nós. A comparação, faça isso de forma saudável, né? Para que possa existir uma evolução. Veja onde é que tá errando. E se desenvolver, né? Vamos fazer aquele podcast lá, a ideia da Annelise, né? Sim, gente. De planejamento para o pregador no ano que vem, né? A gente recebeu uma dica agora há pouco pelo Instagram de uma amiga nossa, que é para falar sobre o planejamento para 2021. Sim, né? Do pregador, né? Do pregador, da vida, assim, no geral, né? Na verdade, eu acho que ela quer escutar a gente falar sobre planejamento, que todo ano ela pede. Né, Anne? Beijo, Anne. Então, a gente vai estar fazendo aí para atender, né? E a gente sabe que é uma necessidade real, né? De todos, né? Dentro dos princípios que a gente falou. Dentro dos princípios. Expectativa e perspectiva. Porque é coisas que, se a gente não olha do olhar certo, é o que determina se a gente vai avançar naquilo ou não. Isso aí. É isso aí. Esse foi o podcast de hoje. Espero que você tenha gostado, né? O próximo podcast vai ser sobre isso, então. Planejamento. Próxima 2021. Semana, a gente vai falar sobre planejamento, né? O que é planejamento e o planejamento aplicado para o pregador, né? Isso, pregador ou vida cristã? A gente dá para fazer nos dois. Isso. Então, se você tem interesse nesse assunto, né, já fica aí na expectativa que terça-feira que vem a gente vai lançar esse conteúdo. Se você gostou desse podcast, compartilhe, marque aí seus amigos, para que a gente possa alcançar mais pessoas que querem ter intenção aí de melhorar suas pregações. Amém? Amém.